Olá, eu sou Andréa Janer. E eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o Duplo Clique. Estamos de volta com um pouquinho de atraso, como sempre por culpa minha, né? Como vocês podem ver aqui pelo meu fundo, eu não estou em São Paulo, no meu escritório habitual. Estou aqui num quarto de hotel, então perdão pela bagunça. Ai, gente, o Henrique. Tá vendo? Caramba, peraí. Ai, gente, tivemos que fazer um corte aqui, porque bem no comecinho do podcast o meu caçula ligou. E eu tô aqui, né, Fê? Vim trazer o meu caçula pra faculdade, instalar no apartamento, organizar a vidinha dele lá. É o Moving Por isso Week. que a gente não gravou no fim de semana, então era um motivo, né, importante. E é muito engraçado porque ele liga, assim, para perguntar as coisas mais engraçadas, né? Tipo, aprendendo a viver sozinho, né? Eu acho que esse é uma boa parte de todo esse projeto de mandar um filho estudar fora. Boa parte disso é justamente a experiência de sair da bolha que eles vivem, né? Porque a gente tem, enfim... a gente faz muito por eles, né? O nosso estilo de vida meio latino, né? E também tendo gente para ajudar nas coisas em casa... Quando eles vão morar sozinhos, assim, é um novo mundo. Então é divertido, engraçado de ver, assim, as dúvidas que surgem, né? E a gente tem se falado, sei lá, mais do que em São Paulo, acho que 20 vezes por dia para perguntar as coisas mais prosaicas, assim. Então é muito divertido. Ele acabou de ligar e interromper, mas agora avisei que não é mais para me ligar, que agora eu tô gravando Duplo Clique. Maravilhoso, Bea. E muito fofo que assim, né? Você foi para levar ele e tudo. Aí o Lars fez uma programação para vocês no final de semana, né? Porque assim, tipo, empty nested agora. Total. E tal. O caçula, Aí, né? não, O caçula. exato. O caçula sair de casa. Vamos fazer um hike de 13 quilômetros, né? Porque, tipo, se distrair nesse momento. E daí ele liga a cada 15 minutos, maravilhoso. Não, gente, a gente fez um hiking de 5 horas, quase 13 quilômetros caminhando em Chamonix, que, assim, uma trilha espetacular, assim, para quem não sabe, a gente ama fazer trilha, eu e o Lars, a gente já fez muitas em vários lugares do mundo, a gente já fez trail run também, a gente tá um pouco agora fora de forma, eu tava fazendo mais hiking do que trail running, mas a gente foi para um lugar maravilhoso, né, na França, a meca do trail, a meca do hiking, que é Chamonix. E foi isso, ele ligava de 15 em 15 minutos, super fofo, perguntando as coisas, mostrando a primeira coisa que ele cozinhou. E foi muito bonitinho. A gente quer encorajar, não quer dizer, não, agora eu não posso falar, né? Então a gente ia atendendo e caminhando. Foi muito engraçado. Ai, uma delícia, querida. Mas enfim, agora... Eu fico super feliz que ele tá te ligando a cada 15 minutos. Você tá bem, entendeu? Porque... Tudo bem, a gente agora tá aqui em Copenhague. O Lars veio fazer um trabalho, uma palestra. Eu ia te perguntar por que você foi para Copenhague, mas entendi, porque aí é o trabalho do Lars. Eu adoro Copenhague, a gente vem bastante para cá também. Eu acho que eu sempre falo que os Nordics aqui, né, a Suécia, a Finlândia, eles já entenderam tudo, né? Eu acho que eu brinco que eles são um povo super evoluído, assim, que já entendeu tudo. Então, tanto Estocolmo também, Copenhague, são lugares onde você vê uma cultura de viver bem muito diferente do que a gente vê no resto da Europa. Aqui existe uma consciência coletiva, uma consciência social muito grande, tanto que são países que vivem uma espécie de um capitalismo socialista aqui, né? Então existe uma vida muito mais voltada para o coletivo, as pessoas são muito solidárias, a preocupação com o meio ambiente é nítida em tudo, né? Desde a alimentação até a limpeza das ruas, tudo. E aquela coisa doida, a gente até foi em alguma coisa, não sei se foi no primeiro Web Summit que teve no Brasil, acho que a gente foi juntas até num negócio que falava um pouco da Finlândia e tentava levar gente, e que tem os maiores índices de felicidade. Sim, que é super interessante, né? Quando a gente vê esses rankings de felicidade, quase sempre os 4 primeiros lugares são sempre os 4 países nórdicos se alternando, né? Normalmente a Finlândia em primeiro lugar, acho que nos últimos 3 anos a Finlândia ficou em primeiro lugar. Aí depois vem Suécia, depois Dinamarca. A Suécia sofre até hoje com o estigma, né, de que é um lugar onde existe muito suicídio, né? Não é mais verdade, isso foi uma realidade nos anos 80, 70, 80. Hoje é um país onde tem muita qualidade de vida, as pessoas vivem muito bem.
Não existe muita desigualdade, né? São países onde existe pouquíssima desigualdade. Mas invernos muito rigorosos, né? Sim, mas é engraçado isso, porque eu já vim para cá no inverno também, já fui para a Suécia no inverno também. E a gente que vive, né, nesse país solar, que é o Brasil, a gente não imagina como é viver num lugar que por 3, 4 meses do ano tem 2 horas de céu claro, né? O resto tudo é escuro. Mas a verdade é que quem mora aqui se acostumou com isso e desenvolveu estratégias para viver nesse ambiente. Então, assim, desde roupas adequadas para você sair e caminhar, fazer esporte no frio, que é o que as pessoas fazem, programas que não são tão, talvez, outdoors, mas que são muito de receber, as pessoas vão muito na casa uns dos outros, tem bares e restaurantes super charmosos, cozy, hygge, né, como eles dizem aqui, essa expressão desse lugar aconchegante, sempre com muita vela, almofada de flanela xadrez, esse ambiente, né, gostoso. E as pessoas desenvolvem um outro modelo de estilo de vida, né? Um pouco mais adequado a isso. E no verão, eles são muito felizes, né? Então, assim, anoitece às 10 da noite, as pessoas ficam na rua até tarde, curtem cada segundo da luz, né? Do sol, então fazem muita coisa, muito piquenique. A Suécia, por exemplo, todo mundo tem um barquinho. Então, as pessoas, durante o verão, praticamente não trabalham, elas ou trabalham um pouco e depois, no final do dia, vão pegar seu barquinho, velejar. Então, é uma vida muito calma. Agora, são países com uma população muito pequena, né? E países menores são muito mais gerenciáveis, né? Então, tudo parece mais simples. A gestão pública é mais simples. Então, é mais fácil do que você administrar um país como o nosso, né? Que é enorme. E falando nisso, tivemos uma semana intensa, né? Do Brasil. Não, mas só um último comentário rápido. Eu só conheço Oslo, daí, né? Preciso ir mais para esses países nórdicos. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que tudo funciona muito bem, mas as poucas situações que eu vi quando eu estava lá, já faz 20 anos, eu não era nem casada, mais de 20 anos, mas que alguém meio que saiu da linha, a sociedade também se posiciona muito forte, né? Assim, teve uma vez que eu estava passando na rua e um carro tinha parado em cima da faixa de pedestre. Veio um senhor, né? Começou a bater no capô do carro com uma agressividade, assim, assustadora para um brasileiro, né? Que você vai falar, meu Deus, vai sair um tiro aqui. Mas o cara começou a bater. Então, assim, e a gente, depois eu tava com meu irmão, tava eu e meu irmão na fila do aeroporto, e meio que um casal passou na nossa frente, meio que furou fila, e tinha um casal de senhores que já estava fazendo check-in na frente da gente do que furou a nossa frente. E meu irmão falou, a gente não vai brigar com eles, estamos com tempo, dane-se. Aí o cara virou para trás, entendeu? Que chamado vai com a vida dele, né? E deu, mas assim, brigou, fez o cara sair e ir para trás de novo para respeitar a fila. Quer dizer, me chamou muita atenção porque eu achava que os caras andavam na linha porque todo mundo andava na linha. E não é verdade. Eles saem da linha. Mas se alguém sai da linha, a sociedade vai lá e põe a tapa na linha de novo. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Mas é muito esse sentimento de coletividade que impera aqui. Existe uma consciência social muito grande e todo mundo sabe que o meu direito vai até onde começa o seu, né? Então aqui é uma sociedade que ela funciona por causa disso, porque os próprios cidadãos fiscalizam uns aos outros, né? Existe um grau de confiança muito grande entre as pessoas. Isso é um dado que todo ano é medido, né? Tem um ranking da confiança, que é super interessante. Eles sempre pontuam muito bem, os países nórdicos. A Suíça também é um país que pontua muito bem no ranking de confiança, que mostra que para uma sociedade funcionar bem, você tem que confiar que o outro está fazendo a parte dele, né? Então, isso é um dado que, assim, no Brasil, por exemplo, o índice de confiança entre as pessoas é baixíssimo. Você sempre acha que tem alguém, você tem que sempre agir como se alguém estivesse tentando te dar um golpe ou te trapacear de alguma forma. Você sempre está se defendendo das coisas. Aqui é o contrário, né? Então, eu acho que é uma sociedade que funciona muito bem por causa desse alto índice de confiança. Mas, enfim, eu adoro, eu acho um país super civilizado. E quinta e sexta dessa semana eu vou fazer um curso no Copenhagen Institute for Future Studies. É um curso de Applied Foresight for Business, que acho que vai ser bem interessante também. Depois eu conto mais quando a gente voltar aqui. Ai, que demais! Queria estar aí com você.
Muito bom. Quem sabe Bom, vamos gente, e organizar. tudo isso que a gente falou, a gente nem tinha planejado falar na pauta, né, Bea? Então a gente nem começou a pauta do dia. Praticamente já deu um item a mais, mas adorei a conversa. Querida, vamos lá. Por onde a gente vai começar essa semana? Porque tem muita coisa, né? Até porque essa nossa semana virá no 10 dias, né? Porque a gente está gravando depois do fim de semana. Mas eu acho que assim, né? Quem está no Brasil não tem como não ter falado, visto e conversado sobre o julgamento do Bolsonaro na semana passada, né? A gente está gravando terça-feira cedinho aqui de manhã, então segunda-feira, né, o STF parou, hoje que vai recomeçar. Então, as informações que a gente tem são da semana passada, mas eu acho que tem alguns comentários interessantes, né? Eu estava tendo várias conversas sobre isso semana passada, e um comentário me chama a atenção, né, de que o grande erro do Bolsonaro, no final, foi não passar a faixa. Né? Se ele tivesse passado a faixa, ele teria como se defender, de falar, não, veja bem, eu não participei disso, eu não estava, né? Eu fui lá e eu passei o poder. Mas é muito interessante, né? Porque fica tendo essa discussão de, o que caracteriza uma tentativa? Né? Porque no fim do dia não deu certo. Sim, claro que não deu certo, senão a gente não estaria tendo essa conversa agora, né? Ela foi só uma tentativa, mas ter uma tentativa de golpe é crime. E algumas pessoas, e até, né, o mundo dos meus amigos advogados e tudo isso, tem uma preocupação muito grande com o lado processual, né? Assim, pô, teve tempo de defesa, não teve, porque são pessoas também que estão acostumadas a defender gente ou a entender na justiça, né, quais são as coisas que de repente podem ser aceleradas ou não. E eu estava tendo uma conversa dessa e eu falei assim, não, mas peraí, você acha que ele não tem que ser preso, né? E foi interessante, né? Porque assim, tem uma coisa que é ser preso, a outra é ser condenado. E no fim do dia, esses meus amigos acham que sim, ele tem que ser condenado e preso, mas não necessariamente por tudo pelo que ele está sendo julgado. Né? Assim, não necessariamente, assim, e não, realmente, assim, você me perguntar, Fê, quanto você acha que ele lavou dinheiro? Não tem nada que eu na minha memória aqui, eu não estou falando como advogada nem nada disso, nem uma grande entendedora, me leve a acreditar que teve coisas grandes assim. Para mim é muito atentado contra a democracia, que é seríssimo e suficiente, mas eu acho que também está tendo uma discussão muito grande de pelo que ele vai ser condenado, né? Assim, quais crimes, quanto ele vai ter de pena para cada um, né, desses crimes. Essa discussão toda, e até nesse negócio de passar faixa, uma coisa que eu esqueci de comentar, mas assim, os ministros dele não estão no meio disso tudo. Porque no fim do dia, os ministros fizeram a passagem da pasta de um governo para o outro governo. Né? Então, acho que tem algumas coisas interessantes, e o que eu espero é que esse processo seja muito bem conduzido, né, para ser justo e ser inquestionável. E aí aquela coisa, né, assim, existe obviamente um envolvimento pessoal, principalmente do Alexandre de Moraes, né, que leu com uma seriedade enorme e tudo, e depois abriu um sorriso, né, então essas coisas eu acho que são bem preocupantes, porque acho que a gente tem que manter e ter a justiça com esse papel. Então acho que esses são os meus comentários gerais. Não sei, Del, quando você conseguiu acompanhar tudo isso na semana passada. Eu não estava, eu estava fora, mas eu fiquei admirada com relação aos protestos no 7 de setembro, né? Porque houve manifestações nas ruas do Brasil, e o que eu li, acho que foi no New York Times, alguma coisa assim, ou foi no Financial Times, que pelas contas, pela cobertura desse jornal, que agora eu não lembro exatamente qual foi, houve mais manifestantes pró-Bolsonaro do que contra. Porque, né, o Brasil, enfim, tanto um quanto o outro tomaram as ruas, né? Os protestos foram tanto a favor e contra o Bolsonaro, mas que, em termos de números, teve mais gente nas ruas a favor do que contra. Então, essa foi a única coisa que eu li sobre o 7 de setembro, que aconteceu, né, uma comemoração dessas num momento bem delicado do Brasil mesmo. E que a cobertura da imprensa internacional, só fechando aqui, acho que a cobertura da imprensa internacional é sempre muito elogiosa ao fato de que isso esteja acontecendo, né? Tipo, é louvável o julgamento estar acontecendo, que o julgamento, né? E que ele possa ser preso, e os jornais americanos principalmente usam isso, né, esse elogio, para dar uma cutucada também no que aconteceu nos Estados Unidos, porque o Trump não passou por isso
que o Bolsonaro está passando, mesmo tendo feito algo muito semelhante, né? E eu acho que, assim, de alguma forma, eu acho que é natural ter mais gente protestando pró-Bolsonaro, porque protesto existe quando está indo contra algo que está acontecendo, né? Assim, se eventualmente sair alguma coisa da anistia, eu acho que aí sim vai ter protesto contra, mas... E tudo que existe, né, é esse lance da anistia, que é obviamente inconstitucional. Interessante também, eu vi uma entrevista de um jornalista que passou alguns dias com o Eduardo Bolsonaro, né, e publicou uma matéria na Piauí, até quero ir atrás disso, mas a conversa todo o tempo inteiro é em cima da anistia, né, essa é a grande preocupação deles. E tem uma outra coisa acontecendo na América Latina, que eu acho que não tem como não prestar atenção, e que me leva, né, um pouco a esse link das coisas aqui, porque com a condenação do Bolsonaro, que já entendo eu que é algo certo, né, os Estados Unidos talvez tenha alguma outra reação ao Brasil. Né? Assim, a gente já está com as tarifas, talvez aconteçam mais coisas, e é interessante ver o que está acontecendo com a Venezuela. Né? Assim, os Estados Unidos declarou guerra, né? Não posso falar esse termo porque é tão sério que eu preciso tomar cuidado, porque eu estava querendo usar isso como uma figura de linguagem, mas existe uma ameaça literal. Né? Mas assim, os Estados Unidos está com uma tensão grande em relação à Venezuela, né? Eles deslocaram, né, assim, 3 destroyers, um monte de, sei lá, 4.500 marinheiros, 2.200 fuzileiros, aviões e não sei o que, tudo isso, né, para as águas ali próximas à Venezuela. Então existe essa movimentação. O secretário de Defesa, que agora o Trump mudou de nome, né, Déia? Virou secretário Ministério da de Guerra. Mudou o nome. Que já é algo assustador, né? Ele justificou, né, o ataque que teve a uma lancha, uma embarcação, que eles falam que era de cartéis, né, venezuelanos e tudo. Então existiu ali uma mini operação e existe aí uma escalada e uma potencial ameaça dos Estados Unidos entrarem. Então, eles já estão falando, né, que os cartéis na Venezuela são organizações terroristas. Isso tem toda uma discussão legal, né? Mas, pelo que eu estava até lendo uma matéria no New York Times, essa chamar, né, ou designar os cartéis como terroristas não dá base legal para um ataque militar. Né? Assim, quem decreta guerra nos Estados Unidos não é o presidente, então tem tudo isso, mas ele fala que, no fim, a Venezuela está matando muitos americanos por causa do tráfico de drogas. E essa mesma matéria do New York Times, ela explica que a Venezuela quase não produz cocaína, o que acontece é que ela tem uma fronteira muito porosa, né, com a Colômbia, né, e a costa e tudo isso, então acaba passando por ali. A estimativa que existe de 2020 é que aproximadamente 10% do suprimento global, né, de drogas que circulam no mundo passam por ali, mas é assim, sei lá, de 200 a 250 toneladas ano, enquanto a Guatemala estima que movimente 1.400 toneladas. Então era mais para ir brigar com a Guatemala do que com a Venezuela. Então, como sempre, o governo Trump acaba, de alguma forma, fazendo o que quer e justificando pela forma que quer, né? E a hora que você vai e dá um duplo clique, né, Déia, que é o que a gente faz aqui, muitas vezes, a coisa não fica em pé, mas existe uma movimentação grande acontecendo, né? E o próprio Maduro classificou essa operação como a maior ameaça ao continente em 100 anos. E realmente, assim, existe aí uma tensão que de alguma forma assusta. Eu acho que a Venezuela está numa situação muito séria. Eu acho que o povo venezuelano, né, também está sofrendo muito. Mas aquela coisa, não pode existir o precedente de um outro país entrar e invadir, né, para fazer justiça. Isso vai 100% contra todo o discurso que ele sempre teve também, né, de que ele não ia se envolver na política internacional, de que ele não ia fazer um monte de coisa. E eu não sei exatamente o que tem por trás, né, assim, se é o petróleo e o que é. Não, isso que ele quer o Nobel da Paz, né? E ele ainda fica tentando... É verdade!
campanha burocrática. Mas ele vai falar, Déia, aquele Nobel da Paz, porque ele foi lá E livrou os venezuelanos do Maduro. Óbvio. E os americanos, porque os venezuelanos, ele não tá muito preocupado, vamos ser sinceros, né? Assim, nossa, é igual brigar com o Canadá, porque também passava, né, droga para os Estados Unidos. Tipo, faz um sentido, né? Bom, muito, muito bom. A gente vai ter que falar do Trump de novo, porque tem vários assuntos envolvendo ele essa semana, né? Eu acho que aqui, essa semana passada se falou muito nessa nova polêmica envolvendo, né, ligando mais uma vez o Trump ao Jeffrey Epstein, que é o grande pesadelo do governo Trump, né? Eu acho que muita gente acusa o Trump de estar fazendo várias dessas executive orders e mexendo com várias outras áreas só para encobrir essa suposta ligação que ele tem com o Epstein, né? Então, essa semana surgiu uma prova física, né? Um fato novo que teria sido uma carta, um cartão, na verdade, de aniversário, que faz parte de um livro onde várias pessoas escreveram mensagens de parabéns e de feliz aniversário para o Jeffrey Epstein, incluindo o Bill Clinton, tá? Tá em boa companhia o Trump, né? Mas vamos lá. Na segunda-feira, democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados divulgaram uma coisa que eles chamam de smoking gun, ou seja, a prova das provas, né? A prova definitiva. Esse cartão é de 2003, e o Trump teria enviado para Jeffrey Epstein quando o Epstein completou 50 anos. Só que não é uma carta qualquer. Essa carta, na verdade, é um desenho à mão de um torso feminino, de um corpo feminino, nu, e uma conversa imaginária, frases soltas, assim, escritas, né, por esse corpo nu, né? Frases do tipo: deve haver mais na vida do que ter tudo. E aí o Donald diz: sim, existe, mas não vou te dizer o que é. Aí Jeffrey diz: nem eu, também já sei o que é. E aí o Trump diz: temos certas coisas em comum, Jeffrey. E aí no final ele assina: um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário e que cada dia seja mais um maravilhoso segredo. Então, assim, um texto bem também vago, estranho, que pode conter ali mensagens subliminares que muita gente está tentando entender, né? Eu acho super normal. Eu estava preparando uma carta, assim, para o seu aniversário esse ano. Um segredo, falando dos nossos segredos, não, né? É mega coisa estranha, E os contornos mais interessantes dessa história é a reação da Casa Branca, né? Que Trump, no melhor estilo, né, pós-verdade, né, esse termo cunhado aí para definir a forma como ele lida com esses fatos, né, nega veementemente que ele tenha escrito esse cartão. Então, assim, a Caroline Leavitt foi categórica, né? Escreveu ontem um tweet: está muito claro que o presidente Trump não desenhou essa imagem e nem a assinou, né? Diz que a assinatura é completamente diferente da do Trump e tudo mais, né? Então, essa lebre, quem levantou foi o Wall Street Journal e fez com que o Trump processasse o Wall Street Journal em 10 bilhões. Quem descobriu a carta, né? Quem descobriu a carta. Perfeito. Quem veio com essa história da carta foi o Wall Street Journal. Em abril desse ano, ele anunciou que essa carta existia. E o Trump, para reforçar a sua narrativa de que esse documento nunca existiu, ele processou o Wall Street Journal pedindo nada menos que 10 bilhões de dólares de indenização. Ele diz que ele nunca pintou um quadro na vida dele, que ele nunca desenhou mulheres e que esse tipo de texto não é o tipo de coisa que ele usa, que ele fala, né? Enfim, o mais interessante também é que essa carta, ela não foi entregue isoladamente, ela faz parte de um birthday book, ou seja, de uma coletânea, um livro que coletou várias mensagens de felicitações para o Jeffrey Epstein por ocasião dos seus 50 anos. E quem organizou esse livro? Ghislaine Maxwell, a sua namorada / comparsa, que está presa na Flórida e que surgiu aí nos últimos meses como uma possível aí, testemunha-chave dessa história. Então agora isso está
enfim, sendo extremamente divulgado, a imprensa americana está falando disso o tempo todo. Essa foto, né, esse cartão está na capa de todos os jornais americanos. Existem grafologistas agora sendo, enfim, chamados para analisar a veracidade, enfim, da tinta, para saber se realmente isso é verdadeiro ou falso, porque agora virou uma questão muito maior. Porque se esse documento realmente existiu e o Trump escreveu esse cartão, toda a teoria de que ele não tem essa relação com o Jeffrey Epstein vai por água abaixo. O presidente terá mentido. E isso, gente, lá na frente, talvez possa gerar até um impeachment. Então, esse tipo essa prova, ela pode ser, de fato, algo muito, muito importante. E é por isso que a gente brincou, a gente falou isso em alguns episódios atrás, Fê, não lembro exatamente qual, que a maneira como a mídia sustenta essa história do Epstein e volta e meia tá batendo nesse tema e não deixa essa história morrer, pode ser a forma que os democratas encontraram para organizar uma oposição ao Trump. Porque a gente fala sempre que os democratas estão desorganizados, que eles estão quase apáticos, que ninguém se levanta contra o Trump. De repente, esse foi o caminho que eles estão encontrando para, de fato, poder derrubá-lo. Porque essa carta, se for verdadeira, como é que o Trump vai reagir a isso? Porque ele sustenta até agora, até o momento que ele não escreveu essa carta. Se ela for considerada real, como é que vai ficar uma palavra, contra fatos no argumentos? Mas primeiro que assim, né? O mundo com milhões de coisas acontecendo é muito doido, né? E a galera discutindo esse negócio, que é um fenômeno muito doido. E eu acho que é desmantelar um pouco as pessoas que apoiam o Trump. Então, eu acho que também, né, essa história é uma história, porque a gente até fez um capítulo aqui, né, na nossa pauta, que é o negacionismo segue, né? Porque assim, voltamos com várias histórias, né? Essa é uma delas. E existe uma coisa acontecendo na sociedade americana, no governo americano. Não é só que a gente está falando do Trump, né? A gente está falando do governo americano. Então, acho que da influência americana no mundo, né? Tem uma ameaça de repente, eles fazerem uma ação militar contra a Venezuela. Tem um monte de coisa que vai além da figura dele em si. Mas é muito doida essa história. Porque, primeiro, não é o que você explicou, né? Não foi um papelzinho que chegou embaixo da porta dele, pode ter sido falsificado e não ser do Trump. Estava lendo um livro, né, que ela organizou com um monte de gente e tal. Vamos combinar que ela tá presa. Então também ela vai basicamente falar o que o Trump quiser que ela fale versus qualquer benefício ou coisa, né? Eu acho que tem uma coisa também muito doida disso, que assim, o New York Times trouxe isso, como você colocou, em abril, eu lembrava que era meses atrás, né? Foi o Wall Street Journal. Essa carta, Wall Street Journal, perfeito. E se realmente não foi ele que escreveu, por que ele não virou naquele momento e falou, gente, eu não escrevi nada disso, o cara processou o jornal, para em setembro falar isso. E tem um monte de coisa naqueles dias que ele sumiu, e começaram a falar, meu Deus, será que o Trump morreu? Será que não? Aí começou uma mega teoria lá entre vários democratas, falando, não, tudo isso ele está fazendo para mudar a conversa e tal, e tirar o foco. Daí começam umas matérias, tipo, gente, nem tudo é sobre o Epstein. Então, tem um monte de coisa, mas essa história continua presente, né? E concordo com você que é surreal, né? A gente às vezes tem que dar um zoom out de olhar essa situação toda e falar, meu Deus do céu. Né? Eu acho que da mesma forma como se isso for provado real, né, se a prova for considerada verídica, isso vai colocar o Trump numa situação muito delicada, por ele ter sustentado até agora que não escreveu. Mas se for comprovadamente falso esse documento, também o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Porque aí ele também ganha tudo a isso retórica. De processar, tipo, né? É muito doido, Dea. Muito doido. Mas coisas que me impactaram, né? Primeiro, teve uma entrevista super interessante da Kara Swisher com o Gavin Newsom, né? Do governador da Califórnia. Durante o August
Free. Scott Free August. Scott Free August. Tava tentando lembrar qual era o termo que eles usavam, exato. Que ele tava de férias em agosto, então ela fez os pivots com outras pessoas e ele conversou e falou abertamente, né, do quanto ele tá com uma estratégia diferente agora de comunicação, de ser muito mais, né, confrontar muito mais e tudo. Então acho que tem muita coisa que tem que acontecer aí com esse lado dos democratas. E outra coisa que me chamou bastante atenção, isso foi no nosso lindo e belo Jornal Nacional ontem, né? Que apareceu uma matéria falando da disputa toda com Harvard e apareceu, né, um cientista que coordena um projeto que pesquisa, né, tratamentos e tudo para Parkinson, para ela, né, doenças super sérias, e de repente agora cortou 100% o funding. Eles pararam de acompanhar esses pacientes que eles estavam acompanhando. A equipe que está lá parou de ser remunerada. Muitos são estrangeiros que estão lá fazendo esse tipo de pesquisa, que daqui a pouco vão ter que voltar para os seus países. Então, quer dizer, o impacto que tudo isso tem, começa uma briguinha, de alguma forma, política, e o impacto que isso passa a ter, né? Eu juro por Deus, é esperar um desses tech bro milionários, né, alguém da família Trump, e tudo ter uma doença dessa, e falar que legal, bonitão, né? Que você parou todas essas coisas. Então, acho que tem coisas muito grandes acontecendo. E existe, né, todo o negacionismo também do Covid, né, Bea? Foi. O JFK Jr. RFK Jr. RFK, exatamente, né? Exatamente, o Robert Kennedy Jr., né, que é o secretário da Saúde, que, apesar de ter uma bandeira importante de Make America Health Again, né, de melhorar a alimentação e tudo. Então, eu acho que nesse macro, muito distante do que ele faz, né, e como ele faz, existe uma bandeira que eu acho que é importante, mas ele, assim, realmente entra no nível ali de um negacionismo e tudo super, né, preocupante. Uma delas é uma divergência, né, que apareceu também numa matéria, né, com o FDA sobre quem deve ter acesso às vacinas do Covid, e que de repente ele passa por cima de um monte de gente, um monte de coisa, e o chefe de vacinas do FDA, né, restringiu a aplicação, né, apenas pessoas com menos de 65 anos que têm condições médicas de risco podem receber os imunizantes, e começa a ter uma política muito mais restritiva, né, e entra realmente num negacionismo de novo, que aconteceu várias vezes sobre o Covid, né, Dea? Total, essa semana teve acho que o RFK Jr. teve que depor no Congresso e teve uma cena que eu assisti numa CNN da vida, um debate, assim, na verdade um bate-boca entre um senador americano chocado, assim, ele perdeu inclusive a linha, tentando entender, perguntar para o RFK Jr. quantas pessoas tinham morrido de Covid, e ele disse, eu não sei. E o senador, assim, para tudo, como assim você não sabe quantas pessoas morreram de Covid nos Estados Unidos? Dele, veja bem, eu não sei, mas ninguém sabe, na verdade, né? Esses números não são conferidos, não são averiguados, não são... né, não são auferidos, né? E o senador perdeu a cabeça, falou, você é o ministro da saúde americano e você não sabe, e isso tudo foi dentro de um contexto de discussão sobre vacinas, né? Então, assim, é uma história muito distópica, né? Porque várias doenças estão voltando mesmo nos Estados Unidos, pessoas estão morrendo de verdade, né, todos os dias nos hospitais por causa de doenças que já poderiam ter sido erradicadas graças às vacinas. E esse é o ministro da Saúde, né? Então, assim, é a autoridade máxima nesse tema. Então, o que esperar, né, de todo o setor? Pode acontecer uma outra epidemia dessas doenças nos Estados Unidos. Então, assim, eles estão brincando com fogo mesmo. É muito assustador o que está acontecendo. E outra coisa interessante que aconteceu essa semana, que eu achei super legal de trazer aqui, porque eu não sei o quanto que isso já, enfim, também está repercutindo no Brasil também, foi que o Trump esteve na final do US Open. Não sei quanto aqui o pessoal acompanha tênis, eu acompanho super, e a gente ficou, enfim, assistindo, inclusive estava lá em Chamonix, a gente assistiu de noite,
E foi, assim, um fenômeno midiático a final do US Open. Tá? O tênis está se tornando cada vez mais midiático, né? E o Trump aproveitou essa oportunidade e foi assistir a final do US Open. Ele teve também em alguns outros campeonatos, ele foi no Mundial de Clubes também, se não me engano. Ele foi acho que no Super Bowl ele também foi. Enfim, ele está fazendo aí um périplo pelas finais esportivas que ele sabe que tem muita gente assistindo e tudo mais. Só que no US Open fazia 25 anos que um presidente americano não ia. O último foi o Bill Clinton, no ano 2000. E aí o Trump foi e tal. E, enfim, todo mundo achou que ele ia lá só para aparecer. Porém, tem uma história por trás que eu acho interessante dividir. Ele não é exatamente o fato de ele ter ido, mas aonde ele foi. Né? Na verdade, ele estava no camarote da Rolex, que acho que a principal patrocinadora, não só do US Open, mas de vários campeonatos de tênis, vários grandes slams, com certeza. E ele se sentou ao lado do CEO da empresa, o Jean-Frédéric Dufour, que ficaram, enfim, sorrindo, conversando, cochichando, trocando mensagens, trocando, né, intimidades ali. E isso gerou um super backlash para a Rolex nas redes. As pessoas estavam revoltadas com a Rolex, chamando aí o time de PR da Rolex para se pronunciar. Como assim? Né? Que tipo de associação é essa? Que era algo que ninguém nunca imaginou que fosse acontecer. Mas se a gente fizer um duplo clique aqui nessa história, né, a gente vai lembrar que nesses pacotes aí, os tarifaços que o Trump soltou, ele soltou uma tarifa de 39% sobre produtos suíços, que é muito mais até do que a taxa que ele impôs na União Europeia e quase 4 vezes o que ele impôs no Reino Unido, por exemplo, né? Então, ele cria, né, uma punição econômica para a Suíça e depois vai assistir um campeonato de tênis no camarote de uma das maiores provavelmente exportadoras de relógio para os Estados Unidos, que é a Rolex, né? Quer dizer, é muito estranha essa relação, né? Então, enfim, as redes ficaram cheias de consumidores aí, fãs da marca e tal, questionando por que a Rolex estava bajulando um presidente que havia acabado de prejudicar a economia suíça. E no lado suíço, você imagina a indignação, né, dos suíços, perguntando como que uma empresa nacional pode receber com tanta firula, com braços abertos, né, alguém que estava atacando economicamente o país. Então, acho que a marca aí deu talvez um passo em falso aí, mostrando como, né, uma relação institucional pode prejudicar aí um trabalho aí de tanto tempo, uma marca, enfim, tão prestigiada, tão cuidadosa como a Rolex. Deu aí esse passo em falso. E não sei se vocês acompanharam na transmissão, mas assim, o Trump foi vaiado, né? Toda vez que a câmera, né, focalizava no Trump durante o jogo, ele foi vaiado várias vezes, né? Algumas palmas esparsas, mas dava para notar claramente que o estádio estava vaiando, né? E depois ele ou o time de PR da Casa Branca orientou as emissoras de TV a editarem as reações da plateia ao presidente para, enfim, censurar as vaias. Então, assim... tudo essa, né, manipulação. Por isso a gente está falando aqui, tudo isso é dentro daquele pacotão de o que é a verdade, né? O que é a verdade? Então, acho que é bem interessante, assim, a gente entender como ele manipula realmente o que acontece para que a gente só fique consumindo aquilo que lhe interessa, né, que lhe convém. Mas, enfim, a Rolex não falou nada até agora, continua sem se pronunciar oficialmente. Enfim, vamos ver como é que isso vai acabar. Bea, e outra coisa que não dá para não comentar foi o jantar, né, com os líderes de tecnologia. Alguns eu chamaria tranquilamente de tech bros, outros eu ainda tenho algum respeito, né? Mas na Casa Branca. Acho surreal. E também para a gente não só criticar, né? Eu acho que existia uma carência muito grande dos empresários e tudo, de estarem mais próximos do governo.
Então isso é uma crítica recorrente que eu ouço em relação aos governos democratas antes, e o quão importante é ter essa proximidade. Porque faz parte do papel do governo cuidar da economia, estar próximo dos setores que são setores mais relevantes. Então, acho que tudo isso é bom, né? O que é interessante disso tudo, e ele fez esse jantar, né? A cena é incrível, vale a pena ver, né? Porque, assim, realmente o PIB estava ali, né, Dea? É impressionante. Até o Bill Gates, né? Até o Bill Gates. Exatamente. Não, então, estavam... Quem não estava... Quem aqui pode apostar quem não estava? Quem não estava? Quem? O Musk. Elon Musk não estava, né? Ele declarou que foi convidado, mas não compareceu, entendeu? Então, não sabemos bem, acho que, né, pode existir isso, mas estava, né, assim, o Sam Altman, da OpenAI, o Sergey Brin, né, que é um dos fundadores do Google, né, tava o Tim Cook, da Apple, né, tava o Satya Nadella, da Microsoft, o Sundar Pichai, que é o CEO, né, do Google e da Alphabet, que é o grupo dono do Google, a Lisa Su, da AMD, o Mark Zuckerberg, da Meta. Então, muita gente lá. Também estavam, né, o Alexander Wang, né, que foi da empresa que a Meta comprou, e também estava o David Sacks, né, o Chamath, que são algumas das pessoas, né, o David Sacks é o responsável por toda a estratégia de AI e cripto do governo Trump, e é o cara do All In Podcast, né? Então, do podcast do All In. Um dos poucos podcasts que são atualmente mais trampistas e tudo que eu assisto e ouço é esse. Foi super interessante, porque eles contaram ideia em detalhes. O Chamath assim, não, a gente chegou e tava todo mundo, e tava os caras e tal. Aí foi todo mundo para uma sala, eles foram chamando nome por nome. Aí um perguntou, posso pegar um lápis? Aí foram lá, todos aqueles bilionários, sabe? Pegar um lápis e uma moedinha do negócio da Casa Branca e tal. Então é interessante, né? Porque eles acabam contando esse lado todo, né? Não foi convidado, obviamente, né, o J. Cole, que é o cara que critica o Trump e que é claramente um democrata entre eles, mas tem aí uma coisa interessante acontecendo, e mais uma vez, né, do quanto o Trump também acaba sendo midiático até nessas escolhas, né? Porque de repente ele pega um dos podcasts mais ouvidos nos Estados Unidos e tem esses caras também ali. Esse jantar, né, ele perguntou sobre quais são, né, os investimentos que eles estão comprometendo nos Estados Unidos. Então, o tema central é a inteligência artificial, né, como motor de liderança global e tudo isso. E teve aí uma fofoca, né, Dea, que essa até você que me contou de que abriu o microfone. Conta aí, Dea. Um microfone escondido teria pego uma frase do Zuckerberg perguntando, cochichando, na verdade, com o Trump, dizendo assim, puxa, a gente não combinou quanto que você queria que eu tivesse respondido que a gente ia investir nos Estados Unidos. E ele falou 600 milhões de dólares, algo assim, mas ele esqueceu de alinhar 600 com o Trump. bilhões, gata. Bilhões, é que a gente é pobre e a gente pensa em milhões. Então, 600 de dólares em data centers e infraestrutura até 2028. Então, e essa frase, obviamente, demonstra que, assim, ali o jogo tá todo combinado, né? Você percebe que é um número muito sólido, né, Bea? É tipo assim, que número a gente vai falar? Tá bom, 600? Esse baixo, vamos aumentar um pouco ou não, entendeu? E o quanto o Trump também é feito dessas coisas, né? Porque deixa uma foto com os caras todos, né? Então, tem uma coisa muito grande. E lembrando que, neste meio tempo, né, o Musk já anunciou que ele quer criar um partido, né, um partido político alternativo, o America Party, e a teoria dele, né, assim, nunca teve sucesso nos Estados Unidos, né, ninguém que tentou emplacar um terceiro partido, mas a teoria dele, que eu acho que é bem interessante, é que se você conseguir ali algumas cadeiras, né, no Senado, no Congresso, uma vez que tem muitas das votações e tal, que ficam muito próximas ali, né, poucos votos que realmente fazem a diferença, se ele conseguir, sei lá, emplacar
4, 5 pessoas, 3 pessoas, isso já pode fazer a diferença. Então, tem uma teoria interessante, muita coisa acontecendo, mas certamente foi uma cena bastante forte, até porque realmente até as pessoas que claramente não são apoiadoras do Trump estavam presentes, né? E eu estava assistindo uma entrevista da Brené Brown, que é maravilhosa, né? E elas estavam conversando um pouco, ela estava falando de liderança, que é o assunto que ela mais fala, né, vulnerabilidade, tudo isso, e perguntaram para ela como que isso tudo está acontecendo agora, né, uma vez que existe aí, né, um momento cultural de ter uma certa aceitação. Pô, vamos lá pro resultado, tal, ter uma pressão um pouco mais forte, né, esse estilo meio Doge, Elon Musk de gerir. E a Brené vira e fala, olha, isso pouco me interessa. Entendeu? Eu não quero saber o que está acontecendo ou não. Eu sei, e não tem nenhum indício que não tratar bem as pessoas traz resultado, e não tem nada disso. E a conversa acaba indo para esse lado um pouco, né? De quanto está tendo um backlash de DI, por exemplo, o que está acontecendo nas empresas. E ela fala uma coisa que a gente falou um pouco no passado, né? Mas ela vira e fala, cara, imagina uma pessoa que é CEO de uma empresa e está preocupado com as pessoas daquela empresa, genuinamente preocupado. E, de repente, tem uma determinação de que se ele tiver políticas de DEI, ele não vai mais poder vender nada para o governo. Isso vai levar para uma implicação de mandar embora, talvez, 5.000 pessoas, né? Uma quantidade grande de gente. O que um CEO que está genuinamente preocupado com as pessoas faz? Né? Então, e ela estava muito nesse questionamento também. E eu acho que nesse jantar tem muita gente que está sendo obrigada a play the game. Né? E não só pelo lado capitalista, mas pelo lado de que, assim, cara, bater de frente neste momento tem implicações sérias que prejudicam a empresa, desde o ponto de vista, né, do capitalismo em si, da valorização, das estoques e de tudo isso, mas também tem o lado das implicações que isso tem com as pessoas. Então, eu acho que é sempre interessante parar para pensar nisso, né? E do mesmo jeito que você estava falando, né, Déia? Nossa, até o Bill Gates estava lá. Nossa, né? Assim, a gente sabe pessoas que... Tem gente que, né, entra fácil na dança. O Mark Zuckerberg, meu Deus, né? O Trump entrou, o cara virou a casaca de um jeito que você percebe que ele saiu da skin que ele estava forçado, né, a usar e foi para a skin dele, né, assim. Mas tem outros que a gente percebe que tem uma ressalva, mas de alguma forma estão sendo obrigados, né? Acho que essa é uma pauta que a imprensa também tem trazido muito, que é a interferência do Trump na gestão das empresas americanas. Como ele está... Participação na Intel, que a gente nem falou aqui, Participação na Intel, na US Steel também. Ele está... ele manda os CEOs seguirem a cartilha dele. Quem não seguir vai ser punido, pode ser punido, né? Com, enfim, tarifas, com sanções. Ele claramente está investindo nesse domínio, nessa interferência nas empresas americanas como uma forma de poder político ali. Então isso é uma coisa bem única dele, assim, que não se via muito, ou se via antes, se existia antes era de uma forma um pouco mais velada. Agora ele manda ir lá na Casa Branca, faz foto, apertando a mão, né? Mostra para todo mundo que aquilo ali é um jogo que está sendo combinado, né? Como ele fez com o Tim Cook recentemente, né? Fez o Tim Cook ir lá, entregar um presente para ele. Na base da bajulação que as coisas vão caminhando nos Estados Unidos, né? Um presentinho, né? Uma base de ouro que deve ter ali, né? Sei lá, praticamente uma barra de ouro, se não tanto, com vidro. Parece que o Tim Cook virou e durante o jantar tal, agradeceu o ambiente que permite esse investimento de 600 bi em manufatura. Né? Então imagina ele lá agradecendo o ambiente. Esse cara engoliu uns 35 sapos, né? Para chegar nesse jantar e falar tudo isso, né? Os vídeos que circularam online, todos mostram os CEOs em momentos de agradecimento ao Trump, falando que em momentos de praise, né? Tanto que o Scott Galloway fez uma brincadeira
Quem ouve a gente aqui sabe que a gente adora o Scott, ouvimos sempre os podcasts, a newsletter dele e tal, e ele fez uma piadinha colocando o time dele em volta de uma mesa e falou que ele, inspirado pelo encontro do Trump com os tech bros, ele fez um meeting, né, criou uma reunião com a equipe dele e em volta de uma mesa, assim, e eles fizeram uma brincadeira que cada membro da equipe fazia um comentário assim: Scott, eu queria dizer que você foi perfeito quando você disse que tal coisa ia acontecer, realmente aquilo aconteceu e você é um visionário. Aí outra pessoa fala: não, Scott, você realmente sempre faz puxação as coisas de saco, nível bajulação. master, E o Scott tipo, ficava assim na mesa só balançando a cabeça, assim, tipo, muito bem, vocês estão fazendo o papel esperado, né, de bajular. Então, realmente esse modus operandi do Trump, né, de todo mundo em volta dele bajulando, é algo realmente muito, muito chamativo, né. Mas o que eu queria também comentar, Fê, é que na semana praticamente no dia seguinte desse encontro aí com os Tech Bros, em que o assunto, óbvio, é investimento em tecnologia, é AI e tudo mais, aconteceu um fato também muito inesperado. A Melania Trump, que é uma figura pouquíssimo expressiva, digamos assim, né, como primeira-dama, ela não tem nenhum projeto, ela é uma pessoa um pouco realmente que assume um papel bem de primeira-dama mesmo, de segundo plano, ela não se envolve em nada da administração, muito diferente por exemplo, de uma Michelle Obama, que tinha, né, uma agenda, tinha pautas, tinha projetos e tal. A Melania resolveu aparecer, né, na semana passada para lançar uma iniciativa de inteligência artificial, ou seja, não pegou também qualquer coisa, né? Ela já chegou com um projeto chamado Presidential AI Challenge, né, que é um desafio nacional para estudantes usarem AI para resolver problemas em suas comunidades. Né, ela começou a sua fala, né, de um jeito bem contundente, né, dizendo que os robôs já estão aqui e que a gente precisa proteger as nossas comunidades, né? Então, o objetivo desse projeto é preparar as crianças para um futuro que vai ser dominado pela tecnologia. E ainda disse, né, preciso tratar a AI como trataríamos os nossos próprios filhos, empoderando, mas com orientação vigilante. Que é curioso, depois a gente pode falar desse take específico dela, porque tem algumas pessoas antropomorfizando a inteligência artificial ou em figuras maternas ou como se fossem crianças, né? O próprio Geoffrey Hinton já falou que a gente tinha que tratá-la como uma mãe. Enfim, tem vários aspectos meio sociológicos aqui dessa interpretação. Mas o fato é que esse lançamento aí que a Melania fez reuniu, né, os CEOs dessas empresas, eles estavam lá mostrando como as Big Tech estão se alinhando com o Trump, né, e fazem parte desse desafio, estão endossando esse desafio que ela lançou. A Melania dizendo, né, que a AI vai ser o maior motor do progresso da história americana, e assim, dando a ela um protagonismo que ela nunca teve, né? Da noite para o dia, Melania apareceu, e justamente com uma iniciativa ligada à IA, junto com esse encontro do Trump com os líderes da Big Tech. Então, achei isso bem curioso, assim, né? Como se eles são os responsáveis por fazer toda essa aceleração da inteligência artificial, de provocar todos esses questionamentos sobre os impactos que isso vai ter, não só nas crianças, mas na sociedade como um todo. Ela vai lá e lança esse desafio, ou seja, tudo muito desconexo, né? Mas, essa coisa toda de AI tem, né? Que é esse negócio, os caras virarem e falarem: mas você não está preocupado com o desemprego? A solução disso vai ser a renda universal. E daí acha que só por estar falando disso está resolvido, ignora, joga para debaixo do tapete, vida que segue. Mas você sabe que você me mandou, né, o vídeo dela falando, e eu nunca tinha ouvido a voz dela, Dé. Cheguei a essa conclusão. Um monte de gente falou, nossa, ela parece um robô. Conta. E ela, assim, ela estava claramente lendo, assim, né, lendo do papel, olhando para baixo, assim, né, não é nem que ela estava lendo, né, com algum tipo de desenvoltura. Ela tem um sotaque que me chamou a atenção, porque também está nos Estados Unidos há quanto tempo, né, mas assim, é um sotaque pesado, né, e é muito doido, né, porque realmente eu não compro ela como uma pessoa
que lhe dera ideias e coisas e não sei o que, Ninguém, não sei o que né? lá, né? Acho que Assim, ninguém. Ela não uma tem. piada, Porque é uma pessoa que né? nunca teve nenhum envolvimento, assim, ela não teve nenhum Não, protagonismo, ela não tem não. legitimidade. Acho que a palavra é essa, né? Ela não tem legitimidade para E eu não sei se nem liderar se tem nada. conteúdo, né? É. Sim, a E, legitimidade Odé, vem e você disso, né? sabe. Ela não tem, não é uma pessoa que trabalha nesse universo ou que Perfeito, está tem certa. algum. Porque a mulher do J.D. Vance, ela tem uma profissão, se não me engano, ela é advogada ou algo assim, ela tem uma carreira, uma trajetória, então, assim, ela tem algo ali que justifica uma Sim, preocupação e uma iniciativa qualquer. Agora, a Melania, ninguém sabe o que ela fez, ela era uma modelo né? que, Concordo. enfim, nunca teve, mesmo na sua primeira etapa, né, como primeira-dama, nenhuma É, preocupação maior com crianças, ou enfim. é. E você sabe quando você virou e falou assim, Fê, que a gente estava na pauta, e a gente vai falar da peruca, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ela, entendeu? Porque ela com aquele cabelo, assim, né? Você não viu, é a peruca da Kate. Então a gente pode fechar com esse assunto, né? Pra trazer essa Então, leveza. então, é um assunto que mobilizou as redes sociais no final de semana, né? Porque a princesa Kate, que é sempre impecável, tá sempre belíssima, sempre muito apropriada, muito bem vestida, tudo muito estudado, né? O anel que ela usa, o relógio que ela usa, o brinco sempre tem um significado, tudo dela é muito bem pensado, né? E são raras as aparições. Eu gosto de seguir uns perfis que falam da família real, e às vezes tem uns perfis que dizem assim: gente, há boatos de que a princesa vai aparecer na missa domingo, na igreja tal. Então, assim, as pessoas já mais ou menos antecipam quando ela vai aparecer, porque não são tão frequentes assim as aparições dela, principalmente depois que ela teve câncer, ela ficou mais resguardada e sai pouco e tal. E no sábado ela aparece num evento oficial com cabelo loiro, sendo que ela enfim, desde que a Kate, desde as primeiras fotos dela jovem, ela nunca tinha mudado a cor do cabelo, sempre foi morena, castanha, assim, uma cor bonita. E o cabelo sempre o mesmo corte, ela sempre teve esse cabelo longo, com as pontas cacheadas, né? Então ela aparece num evento público, loira, e com a raiz do cabelo um pouco mais gordinha. Não sei se essa palavra define bem, mas como se a Mais raiz alta, né? estivesse Aquela alta, raiz exato. alta, assim, né? Aquela Com raiz mais volume alta, aqui, né? com volume. O volume na raiz que não é o volume do cabelo dela. Não parecia que ela simplesmente tinha pintado o cabelo de loiro. E rapidamente, a partir da primeira foto que foi publicada, todos os perfis em que ela apareceu começaram a especular se ela estaria usando uma peruca. Porque as pessoas sabem que ela passou por um câncer e ligaram uma coisa à outra, né? Certamente ela teve algum problema e precisou usar a peruca. Então, assim, ficou um assunto do dia. Acho que sexta e sábado esse assunto dominou aí, desde a People até até perfis individuais aí de influenciadores e tal. E o mais estranho foi que no dia seguinte aconteceu uma coisa super inusitada, porque ela nunca aparece 2 dias seguidos, assim, nos lugares, né? Ela apareceu de novo, já com cabelo igual ao que era antes, o cabelo castanho, com um penteado que aparecia um pouquinho mais levantado em cima, ela tinha colocado uma presilha e tal. E no terceiro dia apareceu de novo, numa outra situação, com o cabelo daí como sempre foi. Isso deixou assim a internet polvorosa, assim, como É assim? maravilhoso, né? E é a gente aqui também discutindo o que a Kate fez no cabelo. Aí eu virei pra Exato. Dea e falei, Dea, eu tenho super lugar de fala para falar de câncer, de peruca, entendeu? Porque ela assim, ai, será que a gente fala disso? Aí eu posso super falar. Gente, quando eu fiz químio e eu usei toca de gelo, então chegou uma hora eu comecei a ficar bem caraquicha, né? Quem quiser xeretar, pode ir lá nos meus stories no Instagram, que tem toda a minha trajetória. E eu fiquei bem caraquicha. Aí teve um dia que eu tentei usar peruca. Tipo, me senti a Cher, amiga. Tipo, aquele cabelo assim, ó. Entendeu? Também que eu não sei se o tamanho era. Mas eu falava, mano, não dá pra usar esse negócio, entendeu? Acho que eu fui num jantar na casa de um amigo de peruca. Eu falei, sério, não dá, entendeu? Aí tirei a peruca, tudo. Aí troquei a peruca, né? Levei lá no lugar. Falei, pô, você não quer aceitar de volta a peruca e me dar um crédito pra eu comprar o mega hair do cabelo? Porque daí vai evoluindo, entendeu? E agora que eu fiquei mais loira, né? Eu coloquei de volta uma faixinha aqui do meu mega hair, entendeu? Quem tá no YouTube tá vendo, né? Minha mãe vai falar, filha, por que você conta isso? Não precisa contar, mas é só assim, entendeu? E daí a gente ficou discutindo, aí eu fiquei olhando o cabelo dela, falei, mas mega hair ela tem, né? Esse cabelo longo desse jeito,
jeito, entendeu? Eu acho que mega rara ela tem. E a gente ficou morrendo de rir, né, Dea? Mas o interessante, assim, cara, o que é ser uma pessoa também midiática e tudo, porque uma das hipóteses é de que ela simplesmente clareou o cabelo. Isso gerou uma repercussão tão grande que, de repente, eles pesquisaram, não sei o que, acharam que não foi bom, e daí ela pegou e pintou de volta e botou o cabelo anterior. Quer dizer, pobre menina rica, né? Porque a menina não pode nem pintar o cabelo, Jesus amado, entendeu? Fazer umas foi muito luzes pra dar um inesperado up. dela. Foi muito inesperado dela. Ela é uma pessoa sempre muito metódica nas roupas que ela escolhe. E muito consistente, igual, consistente, né? exatamente. A palavra é consistência, exatamente. E monótona, né? Você agora matou com essa palavra. Acho que ela sempre foi Mas muito. Ela não é uma pessoa que ousa. também. Você não espera dela intencionalmente monótona. Sim, você não espera dela uma ousadia num look. Ela não aparece com uma cor nova. Os vestidos, ela escolhe quem são os estilistas, porque eles têm que ter alguma ligação com o Reino Unido. Ela tem uma. Não, ela não, obviamente o time que cuida da imagem dela se preocupa com todas essas questões aí para poder garantir que tudo, nada vai despertar um backlash, né, da população. E ela sempre conseguiu, ela sempre foi muito bem avaliada, né, nos seus looks. Ela usa muita roupa, por exemplo, quando ela está numa situação informal com a família, ela usa uma camiseta de uma marca, assim, sei lá, H&M. Ela usa coisas bem normais, misturadas com algo de designer, assim. Então, ela gosta de mostrar que ela é uma pessoa comum, que ela é uma pessoa normal, uma moça normal que usa roupas, enfim, que os plebeus podem comprar, né, de uma certa forma. Então ela repete roupa, e repetir roupa também é uma mensagem, né? Ela mostra que repetindo uma até roupa... ambiental, né? Exato, que ela não tá ali ela não tem um guarda-roupa infinito, ela não gosta de ficar aceitando roupa de estilistas, então ela repete, às vezes ela muda um pouco alguma coisa, né, o fascinator, aquela coisa que ela põe na cabeça e tal, mas ela gosta de mandar mensagem. Fascinator. Não tem esse vocabulário, assim, aqueles chapéus meio de lado. Britânico. Mas, então, assim, tudo que ela usa tem sempre uma mensagem subliminar. Por isso que essa cor de cabelo inesperada mexeu com todo mundo, sabe? Então, enfim, a gente não tem nada a ver com isso. Mas né, gente? Então a peruca não engraçadas. era da Melania, entendeu? Apesar dela estar com aquele cabelo também sempre assim, entendeu? Era da Kate. E é isso. E com isso, terminamos mais um Duplo Clique, né, Dea? É isso. Agora a gente vai tentar fazer esse final de semana, talvez domingo. Estamos perdendo aqui um pouquinho o nosso time domingo de sexta-feira. Vai ser bom, eu acho. Gosto. Mas eu chego sábado ideia. à noite, então a gente consegue fazer no domingo. Tá bom. Não, até bom, porque a gente precisa de uns dias pra ter pauta de novo, né? Então sim, acho que domingo é bom. Mas essa semana vai ter bastante coisa. Vamos acompanhar o julgamento. Não, hoje volta o julgamento, gente. É isso. Combinado. Vamos Obrigada, Fê. Obrigada, Obrigada, Mig. pessoal. Obrigada, Dea, por dedicar esse tempo a nós. Imagina, no meio da sua viagem. Prazer. Beijo. Beijo, tchau, pessoal. Até semana que vem.